o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram nessa quarta-feira, rapidamente, o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531. Inverter o número, o 3 foi para frente do 1. De 513 foi para 5, de 513 foi para 531. A configuração passa a valer a partir já de 2027, quando começa a nova legislatura. A ampliação foi motivada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou uma readequação da representação dos estados com base no censo de 2022. A versão aprovada pelo Senado prevê um impacto orçamentário de 10 milhões de reais por ano, despesas como cotas parlamentares, passagens, verba de gabinete, deverão ser divididas entre os 531 deputados, mantendo seus patamares de 2025 e 2026. O texto agora segue para sanção presidencial. Meu querido Ricardo Rous, também o que 531 não faz, que 513 já faziam, não é isso? Queria ouvir você. Capês, eu acho que é o que 531 farão que 513 não estão fazendo. Nada. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. O aumento no número de parlamentares, um parlamento que já é dos mais caros do mundo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos têm 50 estados e 435 parlamentares. E tem estado americano que só tem um parlamentar, um deputado no Congresso americano. Aqui não, aqui nós precisamos de um monte. Vale fazer jus aqui que a cobrança e a pressão do Supremo Tribunal Federal para que se readequasse tem a ver com o censo brasileiro que mudou. Alguns estados deveriam perder deputados e outros estados ganhariam deputados de acordo com o número de habitantes desses estados, sem o aumento de parlamentares. Agora, o que aconteceu é que o parlamento brasileiro, corporativista, resolveu dar o seu jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro foi não diminuir parlamentares nos estados que deveriam diminuir, dentre eles Rio de Janeiro, e aumentar parlamentares naqueles estados que tiveram um ganho na sua população. Então, aumentou, de maneira geral, o número de deputados. Aconteceu na calada da noite, certamente em descompasso com a sociedade brasileira, que nós não queremos ter mais parlamentares, nós queríamos ter parlamentares assertivos, produtivos, que defendessem o interesse do povo brasileiro. Hoje não, hoje muitos, ou a maioria, ou a gigantesca maioria dos parlamentares está preocupado com emenda parlamentar, com executar orçamento, com mandar um dinheirinho para a sua base, pensando apenas no seu próprio umbigo, com pouquíssima transparência em todo esse processo. Foi um triste dia ontem. Nós tivemos, por um lado, a derrubada do veto do IOF, que foi positivo. Por outro lado, nós tivemos o aumento no número de parlamentares, que foi negativo. É um bate-a-sopra contínuo do Congresso Nacional na cara do povo brasileiro. Ô, Ricardo Rous, quer dizer, então, que o Congresso deveria manter os 513, mas diminuir em alguns estados, compensando com aumento nos outros. Exatamente. E não simplesmente manter o número e aumentar de um lado sem diminuir o outro. Provavelmente se inspirou no governo, que não corta despesas, não corta receita e só aumenta a arrecadação. Deve ter sido uma aplicação analógica. Meu querido João Belutti, a face mais elegante e fleumática da direita brasileira. Como você vê, sempre no tom monocórdico, tranquilo e batendo pesado. Como você avalia toda esta situação? Mas vê, Capês, como o Rous colocou de forma bastante acertada, a ideia era essa, readequar o número de deputados para cada estado. Lembrando que São Paulo já está num déficit que deveria ter mais deputados. E aí os nossos parlamentares criaram essa saída brasileira. Nenhum estado perde e os que precisam ganhar, ganham. Inclusive, muitos deputados do que se chama de direita votaram a favor disso. Deputados da direita do Rio de Janeiro votaram a favor num grande acordão ali, lamentavelmente. A gente não precisa de 531 deputados e não precisamos de 513. Precisávamos de uma reforma no sistema político eleitoral brasileiro para ter os representantes de cada local, de cada localidade. Não é o que acontece hoje. A gente tem a figura dos puxadores de voto e pela questão do coeficiente eleitoral, acaba que a maioria dos deputados, mais de 80%, 90%, não entram com os próprios votos. Entram nessa figura do puxador e no residual do partido. Então, é um cálculo confuso e as pessoas não entram com os próprios votos. Isso sim que deveria ser reformado. A única certeza é que o Estado de São Paulo continuará sendo o paga-lanche da nação. Ele é o que mais paga tributo, o que menos recebe. E agora, nessa questão, eu não vi nenhum deputado de São Paulo falar isso. Alguém viu o deputado, o senador de São Paulo, falou, peraí, São Paulo está sendo mais prejudicado agora ainda, porque os outros estados vão aumentar e São Paulo fica limitado nesse teto. E é importante lembrar que tem o teto para baixo também, de 8 deputados por estados, e era para alguns estados ter 1, 2, se fosse levar
ao pé da letra pelo número, ou seja, o São Paulo foi prejudicado desde a Constituição de 88 e agora será mais prejudicado ainda. Eu não vi nada de manifestação da bancada paulista nesse sentido, pelo contrário, eu vi bastante omissão e agora mais esse custo para o brasileiro pagar, Cabeça. Muito bem, sempre ali. Falei elegante. Ô, Mônica Rosenberg, eu acho que tem um lado do João Belutti que ele se parece com o Guilherme Mendes. Os dois você vai contestando, você pode bater, eles ficam olhando. O Guilherme era aquela cara, o Belutti também. Eu vou apelidar João Belutti, o Guilherme Mendes da direita brasileira. Eu queria ouvir a sua opinião, Mônica Rosenberg. Capês, você sabe que eu estou numa cruzada contra as emendas. Cada vez que eu penso no Congresso Nacional, eu me lembro da quantidade de dinheiro que eles recebem em emendas e que eles usam para a sua própria reeleição. Isso me revolta muito. E aí eu leio aí esta nota, eu li ontem os comentários dos congressistas explicando, então, que fizeram este aumento na calada da noite, absurdo, desnecessário, que não resolve o problema da representatividade, como o Rose e o Belutti já falaram muito bem, não resolve, pelo contrário, continua defasado e acirrando nas pontas o problema. E aí eles fizeram uma nota assim bonita, dizendo só começa a partir de 2027, obviamente, porque a eleição é em 2026, né? Não vão criar biônicos. E aí eles explicam, mas olha, nós não vamos aumentar o valor de cotas, de passagens e nada disso, entre 25 e 26, vai ser redistribuído, mas oi? De 25 para 26 não vai mudar o número de deputados, então claro que não vai redistribuir. E ninguém falou nada das emendas. O aumento vai ser pequeno, só vai ter os salários a mais para ser pago, a cota, etc., a gente vai absorver. Mas esqueceram de lembrar que cada deputado desses é um novo pacotão de emendas que ele recebe, que ele negocia, que ele repassa por vias, na maioria das vezes, escusas e que ele usa para se perpetuar no poder. Então, não só é absurdo o aumento do número de deputados, mas eles novamente não comentam e não falam como é que eles vão evitar que as emendas continuem sendo tóxicas e esvaziando o nosso bolso. Tem muito como evitar, é só as empreiteiras deles não fazerem as obras, não mandar para ONG suspeita sem transparência, não fazer emenda PIX, que você não sabe para onde vai, nem emenda de comissão, que você não sabe quem é que está mandando. Mas isso aí acho que não está nos planos deles. Eu queria te ouvir, meu querido Rodolfo Maris. Eu vou fazer uma analogia aqui, Capês, com o que disse o Davi Alcolumbre, quando foi falar do IOF. Na declaração dele, ele disse o seguinte, que essa declaração desse imposto do IOF foi rechaçado pela população. Fecho aspas no que ele disse aqui. E agora eu trago para o contexto desses 18 deputados a mais. Se tudo que fosse rechaçado pela população fosse critério para ser observado da melhor forma possível, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, nós não teríamos isso agora, nós não estaríamos falando agora de 18 deputados a mais, porque com certeza toda a população está rechaçando essa atitude deles na calada da noite, sem nos pedir, sem colocar para a população o que é certo fazer ou não, sem votação, sem nada. Simplesmente declararam lá e ponto final. E como é que a gente fica nisso? Porque 10 milhões ao ano só de salário, parece que não é nada, mas o nosso salário mínimo ainda continua R$ 1.500, 1.500 e uns quebradinho. Não é um tapa na cara da nossa sociedade? Então, o Davi Alcolumbre, ele fala uma coisa quando parece que só faz para eles, né? Mas ele quer colocar como a população não gostou do IOF, mas a população também não gostou, senhor Davi Alcolumbre, com todo respeito à Vossa Excelência, de colocar 18 deputados aí. Senhor Hugo Mota, nós também não gostamos disso, Vossa Excelência. E cadê a população sendo criteriosa ou sendo, de fato, perguntada sobre isso? Cadê os nossos direitos? Não tem. 513 deputados que mal fazem pela população. E não vem me contar historinha da caronchinha aqui, dizendo que 531 deputados vão servir melhor à população, porque não vai. No 531, não vou fazer o que 503 até agora não fizeram. Não vou colocar à mesa um salário melhor, dignidade nos hospitais, dignidade nos salários. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui falando sobre essa discussão de salário e 18 deputados a mais, tem quase 3 milhões de pessoas agora socadas no metrô, num trem, num ônibus, indo para o segundo, terceiro trabalho. É um tapa na cara da população. Vocês estão aí para nos servir, não para servir a si mesmo. É vergonhoso isso, Capês.
Muito bem, eu vou te dar a palavra só para me despedir nesse momento de quem está nos acompanhando pelo rádio. Quem está no rádio, vocês ficam agora com a Copa do Mundo de Clubes para conhecer quem será o segundo clube campeão mundial. O primeiro foi o Corinthians no ano de 2000. A gente segue aqui na TV com Ricardo Rose, retomando o debate. Eu queria fazer só um complemento na fala do Rodolfo, se o Rodolfo me permite, que está acertadíssima, Rodolfo. É para explicar para a nossa audiência o seguinte: esse aumento no número de deputados não foi em todos os estados brasileiros, isso é muito importante. Foi em alguns estados que tiveram um aumento na sua população. E esse efeito, esse gasto que nós estamos aqui indignados, assim como tenho certeza que boa parte da nossa audiência, ele ainda vai ser um efeito cascata. Porque aumentou o número de deputados federais em determinados estados, vai aumentar o número de deputados estaduais. Já a gente vai ver essa notícia logo mais à frente e provavelmente as grandes cidades desses estados também devem ter um incremento no número de vereadores. Então, ou seja, o gasto vai só se multiplicando sem a menor necessidade para o povo. Rose, só para complementar, veio via decisão do Supremo. Foi o Supremo que mandou o Congresso reajustar os seus deputados e os deputados criaram essa nova forma. Ninguém vai perder deputado, vamos aqui criar mais e mais cargos. Aí aumentou-se o número de 513 para 531, infelizmente, Cabeça. Pois é, mas como é que você vai falar em reduzir despesas se a linha de administração do país é sempre aumentando? Então não vamos prejudicar ninguém, vamos aumentar aqui. Vamos aumentar o IOF, porque aí também não precisamos cortar despesa, não corta emenda parlamentar, não corta nada. Vamos aumentar a arrecadação, vamos agora tributar as letras de crédito agrícola, para tornar mais caro o empréstimo para quem investe no agro brasileiro. As letras de crédito imobiliário para quem investe na construção civil que gera emprego. Então, chega uma hora que fica realmente muito difícil. Como nós vamos romper esse ciclo vicioso, João Belucci, em que não se fala nesse país? Esse governo está, desde o começo de 2023, com narrativas e fala de resgatar a democracia, salvar os Yanomami, salvar a Amazônia, salvar não sei o quê, e não fala em fazer uma reforma administrativa para salvar o bolso do brasileiro. Lembrando que o Lula já teve, no mínimo, 5 oportunidades, já que ele está no terceiro mandato, e tivemos 2 da Dilma. Então, ele não quer fazer a reforma administrativa. Isso está bastante claro. Não quer enxugar gastos. Vamos lembrar que muita gente tem uma certa nostalgia pelos mandatos do Lula 1 e 2, lembrando que o mundo viveu o chamado boom de commodities, que ajudou muito o Brasil, que não fez a sua lição de casa, tanto que depois veio a crise financeira com a Dilma, que foi até pior que a pandemia. O governo Lula não sinaliza uma agenda clara, que ele tem uma agenda eleitoral, que ele montou um combo eleitoral, com isenção do imposto de renda até 5 mil, a questão da conta de luz, que uma grande faixa de pessoas não vai pagar, ele montou esse combão eleitoral e vai tentar ganhar a eleição. Agora, eu também acho que o Lula, se ele sentir que a popularidade dele está igual hoje, chegar nas eleições, acho que ele vai sair de fininho e não disputar, Cabeça, porque todos os cenários indicam que qualquer candidato minimamente alinhado ao que se chama de direita no Brasil ganharia eleição. O Lula não entregou nada e as pessoas hoje entendem esses benefícios sociais como um direito mesmo. Não é independe de Lula ou Bolsonaro, até porque ele ultrapassou as gestões e é uma coisa que já ficou no Brasil. Pode-se questionar os critérios, se a pessoa deveria parar de receber em algum momento, se não deveria parar de receber quando arrumou um emprego com carteira assinada. Pode-se questionar tudo isso, mas é uma coisa que já está estabelecida no Brasil. A pessoa não liga mais isso ao Lula. Por isso que ele está preparando esse novo combo. Conta de luz para uma determinada faixa de graça, imposto de renda, aquele empréstimo do consignado, para ver se dá certo na eleição. Mas ainda assim a gente fala mais do Bolsonaro, que não é candidato até hoje, do que do próprio Lula. O Lula não consegue pautar a mídia. E quando ele pauta, vem alguma outra coisa que a oposição o atropela e fica mais em alta do que o próprio Lula, Cabeça. Agora, o Rodolfo Maris, quem apoia o governo, defende o governo, fala bem do governo, nós estamos numa democracia, cada um tem a sua opinião. Diz que, mas vocês estão reclamando o quê? O PIB está crescendo, a economia está em expansão, está aumentando o emprego. Mas se esses índices são tão favoráveis, por que a desaprovação do governo Lula bate praticamente 57%, nós vamos parar na pesquisa, é 56, alguma coisa, 4,6% de desaprovação, contra só 39% que aprovam esta gestão. O que a população deve estar sentindo para ter esta falta de confiança na forma como a administração do Estado? O que é? É muita narrativa, muita história, muita promessa, muita risada, muito aplauso, muito boné?
e pouca ação? Você fez uma observação muito perspicaz do que a gente fala aqui. Nós não torcemos contra o nosso país e nem contra o governo, muito pelo contrário. Nós queremos uma equidade nas coisas que a gente vive. Nós queremos bons salários, nós queremos bons hospitais. Todo mundo paga a taxa do INSS. Você sabia que você paga hospital, você paga escola pública, você paga a taxa de lixo, você paga isso. É um país que mais arrecada e nós não estamos vendo corte onde tem que cortar gasto. Outro dia, o presidente da República deu uma declaração, quando questionado por uma jornalista, o quanto ele estava gastando em estar indo para a França. Ele disse, eu não me importo com quanto estou gastando, me importo com quanto eu vou trazer de lá. E não trouxe. A conversa dele com o Macron não trouxe resultado financeiro para o país, não a médio e nem a curto nem a médio prazo. Todas as prerrogativas que o presidente vem falando quando vai viajar no futuro nós veremos. E na declaração dele, no começo do ano, ele disse o seguinte, nós teremos 2025 o ano da colheita. É o ano que nós vamos colher tudo o que nós plantamos. Cadê a nossa colheita? Nós estamos colhendo o quê? Fala pra mim. É vergonhoso o país que a gente está vivendo. Nós não estamos aqui batendo, nós estamos trazendo os fatos. E a popularidade dele cai justamente, Capês, por conta disso, ainda mais o Norte e Nordeste, onde as pessoas sobrevivem de Bolsa Família. Será que as pessoas, em sua maioria, com todo o respeito aqui, não sendo pejorativo a isso, mas são os estados que mais recebem o Bolsa Família, que eu acho que é, sim, uma campanha bem... uma pasta bem elaborada. E programa bem elaborado. Muito obrigado. O programa é a palavra que eu queria achar aqui. Mas não é nada contra isso, mas eu acho que o povo cansou de querer o peixinho na boca. As pessoas querem aprender a pescar. Nós temos 33% do país analfabetos funcionais. Se isso não chama a atenção do governo, o que vai chamar? Fila nos hospitais. Pessoas sendo assaltadas e quando prende, sai numa audiência de custódia. E aí o ministro da Segurança, fala pra gente o quê? Que a polícia prende mal. Não é a polícia que prende mal, o judiciário solta. A pessoa é presa hoje e sai na audiência de custódia. A pessoa tem um celular roubado, vai levar um boletim de ocorrência, ela tá lá fazendo um boletim de ocorrência ainda, e o cara que roubou lá, o vagabundo, sai pela porta da frente da delegacia. Isso é inadmissível. A popularidade dele cai justamente por conta dessas pastas, Capês. Economia não está indo bem. Segurança pública não está indo bem. Educação não está indo bem. Saúde, que é a pasta que mais detém recurso, também não está indo bem. Qual é o milagre que ele quer fazer? Todas as campanhas, todas as bandeiras que ele tentou colocar até agora no Lula 3 não deram certo, a não ser o pé de meia, que foi colocado aí na Bacia das Almas, sem um orçamento de 2025, e colocou lá 6 bi. De onde veio esses 6 bi? Quem vai pagar por esses 6 bi? Não tem, é dissonância o negócio, não tem acordo. É toda hora os ministros batendo cabeça. Você acha que eu sou feliz em vir aqui falar isso? Eu moro no Brasil. Eu tenho filha, eu sou casado, todo mundo aqui paga os seus tributos. Nós queremos um Brasil melhor. E para isso, a gente tem sim que fazer esse ponto de observação. O país não está legal e a culpa disso é do maior poder executivo, que é do presidente da República. Muito bem. Mônica Rosenberg. Nós tínhamos uma lei complementar aqui, que é a Lei Complementar número 78, de dezembro de 93. Essa lei dizia o seguinte, é proporcional à população dos estados e do Distrito Federal o número de deputados federais, que não ultrapassará 513 representantes. Muito bem. Agora, a Constituição Federal diz que entre o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados federais, eles têm que representar o crescimento populacional. Então, o que a lei determina, que o Ricardo Rous muito bem recomendou, é que deveria se obedecer essa proporção determinada pelo Supremo Tribunal Federal e determinada pela Constituição e pela lei, mas sem aumentar o número de deputados além de 513. Não seria o caso de um questionamento desse aumento do número de deputados de 513 para 531? A lei diz, a Constituição Federal diz, tem que ter um máximo de 70, tem que ter um mínimo de 8. Entre 8 e 70, você precisa garantir 513, fazendo o cálculo da proporcionalidade. Quer dizer, este jeitinho brasileiro, que muito inspirado no aumento de despesa, sem mexer no aumento de despesa e aumento de receita,
Como é que você analisa isso? Os deputados e senadores optaram pelo chamado cômodos de cessos, também chamado de saída cômoda, ou pelo antigo desenho Leão da Montanha, saída pela esquerda? Na verdade, eles optaram por entrada, né? Ninguém quer sair dali. O que eles estão fazendo é aumentar o número de amiguinhos que vão chegar para estar ali no grande jogo do Legislativo. Eu ia dizer isso quando o Bellucci estava explicando aqui a questão do Supremo, como foi uma ordem do próprio STF para que eles corrigissem essa defasagem, porque a última vez que isso tinha sido feito foi, não sei, só há 10 anos atrás, eu não sei exatamente a data, mas passaram-se muitos anos, ficou muito defasada essa representatividade, então a ordem foi: corrijam a deturpação aí em termos de população e número de representantes que existem hoje. E o que o Congresso fez não foi isso. O que eles fizeram foi aproveitar a oportunidade para aumentar ali o time no Legislativo e não olharam para esta questão, que é importante. Parece que não, mas é uma questão importante. Então, eu sou aqui defensora do nosso Supremo Tribunal Federal. Eu apanho muito porque nós sabemos que há ministros que excedem os seus poderes, há ministros que abusam, mas eu sempre digo, a instituição do STF tem que ser preservada porque há momentos em que é necessário que ele se manifeste para defender a Constituição, para defender a lei, para defender, às vezes, a vontade do povo. E quando o parlamento faz um erro como esse que acabou de fazer, é importante que o Supremo tenha força para dizer: alô, senhores parlamentares, o que vocês estão fazendo não pode ser feito. E a única entidade, o único órgão da nossa República que pode fazer isso é justamente o STF. Então, eu não gosto de falar vai resolver no tapetão exatamente por isso, mas este é um caso em que teria que resolver no tapetão. Tem que recorrer a quem tem força para reverter esse tipo de decisão arbitrária, absurda e ilegal, para que eles exerçam o seu papel constitucional e talvez possam anular ou mitigar os efeitos desta decisão absurda tomada na madrugada de ontem. O Ricardo Rose, explica para quem está nos assistindo essa questão do cálculo que você colocava. Um estado tem que diminuir, o Rio de Janeiro teria que diminuir o número de deputados, outros aumentarem, tem que ficar entre 8 e 70. Explica esse cálculo, porque o nosso telespectador é muito exigente. Ele quer informação, por isso que ele assiste o Linha de Frente. Queria que você, por favor, desse uma explicação depois desse correto desabafo aí da nossa querida Mônica Rosenberg. Corretíssimo desabafo, Mônica, estou contigo. No censo de 2022, o último censo que o IBGE fez, saiu lá uma quantidade de habitantes que nós temos no Brasil e, obviamente, por cada estado brasileiro. O número de parlamentares, em especial o número de deputados federais, que são representantes do povo, vamos assim dizer diretamente, já que os senadores, em tese, são representantes dos estados, por isso são 3 senadores por cada estado brasileiro, não muda, independente se é o estado de São Paulo, que é o mais populoso, ou se é estado menos populoso, como, por exemplo, o Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Cada um desses estados tem 3 senadores. O Senado fica ao lado. Os deputados federais são representantes da população, por isso, de acordo com o número de habitantes em cada estado brasileiro. No último censo, percebeu que houve uma migração no número de habitantes de estados. Alguns estados diminuíram o número de habitantes, outros estados subiram. Vou dar como exemplo aqui, o Rio de Janeiro diminuiu e o estado de Santa Catarina subiu. E aí o Supremo Tribunal Federal, provocado, disse: olha, vocês precisam organizar a representatividade dos deputados federais, para que fiquem 513, porém, alguns estados que perderam habitantes vão ter menos deputados federais, caso do Rio de Janeiro, perderia 4 deputados federais, e Santa Catarina ganharia 4 deputados federais. Só que no meio da campanha eleitoral para a presidência da Câmara dos Deputados, esse acordo já foi criado e nós falamos aqui no Linha de Frente. Olha, o candidato à presidência da Câmara, Hugo Mota, está se organizando com o pessoal do Rio de Janeiro para dizer: olha, não vou diminuir o número de deputados. Porque se diminui o número de deputados federais, obviamente fica mais concorrido no Rio para o cidadão ganhar a eleição para deputado federal. Isso não ia acontecer, promessa do Mota, e ele cumpriu a promessa agora. Ou seja, arrumou-se um jeitinho, ao invés de reorganizar, distribuindo, mantendo 513, tirando deputados de estados que perderam população e aumentando deputados em estados que aumentaram a população, não. Se fez o jeitinho brasileiro ali e resolveu aumentar o número total de deputados, saindo de 513 para 531.
31. Isso aí realmente, a gente já vinha falado aqui no Linha de Frente em outras oportunidades. Parece que nenhum dos três poderes está preocupado com a população de fato. Ninguém faz corte de gastos. O discurso político é muito bonito e acho que o Rodolfo Maris colocou isso aqui muito bem quando falou a fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso do IOF, de jeito nenhum estamos aqui para entender a vontade da população brasileira. Legal. E agora no aumento de deputados que o Senado aprovou? Não tem a vontade da população brasileira? Aí dane-se, quem vai pagar essa conta? E essa conta vai ficar caríssima, apesar dos discursos de que não vai se mexer aqui e ali, vai mexer, vai ter efeito cascata, vai ser todos nós, você, eu e todos os brasileiros, contribuintes, pagadores de impostos, é que vão pagar essa farra no legislativo brasileiro que é vergonhosa. Exatamente, é importante que você que está acompanhando Linha de Frente entenda, não havia necessidade de aumentar para 531 o número de deputados. Olha o que diz a Constituição Federal. É importante acompanhar isso. A Câmara dos Deputados compõe-se, como disse Ricardo Rous, de representantes do povo. O Senado representa os estados. Câmara do povo. Eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território, quando tinha, e Distrito Federal. Parágrafo 1º. Aí que está o X da questão. O número total de deputados, bem como a representação pelo estado, Distrito Federal, é estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedentes aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. É isso que diz a Constituição. É proporcional à população de cada estado, ninguém pode ter menos de 8 e ninguém pode ter mais, nenhum estado ou Distrito Federal pode ter mais de 70 deputados. Ponto. É isso. Aí a Constituição faz uma referência. A Lei Complementar 78, que é da tempo do Itamar Franco ainda, de 1993. Essa lei diz, de fato, tem que ser proporcional à população, desde que não tenha menos de 8 e mais de 70. Só que não ultrapassará 513 representantes. Então, era só ter cumprido a Constituição que está em vigor, que determina que, de fato, tem que ser proporcional à população, desde que nenhum tenha menos de 8 e nenhum tenha mais de 70. Mas a lei já estava em vigor também, dizia, obedeço à Constituição, faço o cálculo da proporção, mas em hipótese alguma pode ter mais do que 513 deputados. Foi essa lei que eles mexeram sem precisar. O que é isso, Belucci? É o chamado antigo, que pensei que tivesse acabado, jeitinho brasileiro? Não, jeitinho brasileiro e o pior possível. Como foi bem colocado aqui, o Davi Alcolumbre não falou sobre esse tema. Isso não representa de forma nenhuma a população brasileira. Há uma certeza que a população não é a favor desse aumento do número de deputados. É bom lembrar que, quando da promulgação, da discussão da Constituição de 88, o Estado de São Paulo já tomou um passa-moleque com esse teto de 70 deputados, que era para ter muito mais, que o argumento na época foi, São Paulo já tem o poder econômico, se ficar com o poder político também não vai dar certo. Então, fez essa redistribuição. Um outro exemplo aqui dessa disfuncionalidade do nosso sistema é a questão do Senado, por exemplo. Vides, o Amapá, com todo respeito ao Estado, tem cerca de 800 mil habitantes e tem 3 senadores, o mesmo que São Paulo, que criou-se essa história de que o Senado representa os estados e a Câmara representa a população. Só que o Estado de São Paulo não está representado, porque ele tem menos deputados. Alguns estados estão super representados, aqueles que não deveriam nem ter 8 pela população, mas tem os 8 garantido. E agora, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Rous citou acertadamente, que perderia deputados o Rio de Janeiro e Santa Catarina ganharia. Aí entra aquela questão, teriam menos emendas para o Rio de Janeiro, perderiam cargos, perderiam benesses. Aí esse tema uniu esquerda e direita para falar, não, realmente aumenta. Mas eu vejo, por exemplo, deputados de Santa Catarina que ganhariam deputados e votaram contra o aumento, porque são fiéis aos seus eleitores. O eleitor não quer mais deputados, quer menos deputados e que eles representem as suas bases, não é, cabeça? Porque a gente vota em algum, ele vira o puxador de outro, e outro que ninguém votou, ele entra. Então, assim, é muito confuso o sistema, é um cabidaço de emprego e vai ter aumento de gastos. Por mais que a Câmara tenha dito que não, numa malandragem, vai ter bastante aumento de gasto para a população, sim. Pois é, mas a população, isso aí se reflete na necessidade que o eleitor reflita melhor no momento de exercer o seu direito legítimo e constitucional de voto. Não seria importante que esse eleitor, porque muita gente não lembra, quem você votou para vereador na última eleição, que foi agora, eu não lembro, e para deputado, senador, não sei, eu estava andando no chão, tinha um papelzinho lá no meio, catei a caminho da urna de votação, olhei aquilo e votei para não perder meu voto.
Ou mesmo ele vota em função de uma imagem rápida, de um corte de YouTube? Como é que fica essa questão da conscientização política? Tem que ter conscientização econômica, saber fazer o planejamento financeiro. A população está super endividada. Como fica agora a conscientização política também, Rodolfo Maris? Capês, eu até pouco tempo atrás eu era um desiludido, politicamente falando, tá? Achava que de fato o país estava indo numa direção que não tinha rumo. E eu estou na Jovem Pan desde 2022, da campanha eleitoral presidencial desde 2022. E o que eu vejo é um trabalho muito assertivo feito por nós aqui da Jovem Pan, porque a gente consegue passar para quem está assistindo essa conscientização. Porque falar de política nada mais é do que esclarecer as nuances do nosso dia a dia, principalmente sobre aqueles que fazem a política. Quem são essas pessoas, o que eles estão fazendo de errado, o que eles estão fazendo de certo também, porque aqui a gente também aplaude quando a notícia é para aplaudir. E eu vejo as pessoas passando essa informação para outras pessoas. Então, basicamente, o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho que, com todo respeito, é um trabalho educacional. A gente tenta trazer luz na escuridão da política, e isso é muito assertivo. Nós vimos um fenômeno em 2022, mesmo tendo um país polarizado entre Lula e Bolsonaro, e já vinha antes de Aécio e Dilma, nós estamos vendo pessoas cada vez mais jovens se interessando pela política, pessoas cada vez mais jovens ingressando na política. O Hugo Mota tem 35 anos, por exemplo. E olha só, nós temos um fenômeno nos Estados Unidos que está concorrendo à prefeitura de Nova York, que tem 33 anos. Ou seja, a política mundial, não falo só no Brasil, ela tem ficado mais jovem. E a direita faz muito bem esse papel. Tem cada vez mais com personalidades mais jovens, né? O que eu quero dizer com isso, para resumir aqui? É de fundamental importância que a gente permaneça fazendo o nosso trabalho e que as pessoas que estão em casa consigam, talvez, disseminar ou conversar com outras pessoas sobre política, porque aqui vai um testemunho. Eu fui criado com aquela premissa de que política e religião não se conversam, não se debate. Futebol não, futebol sempre debati, Mônica. Mas na minha família era assim, política e religião não se debate. E se debate sim, porque era interessante você ouvir o contraditório e passar a informação. Então, eu vejo isso como um fenômeno, Capês.